nosso mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Sou irmão Paulo do canal CCB Sem Reforma. A paz de Deus. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família. O servo de Deus, se não me falha a memória, ou fez 90 anos ou fez 91 anos. Toda a nossa querida Irmandade que está assistindo este canal, toda a querida Irmandade que está acessando este conteúdo nesta manhã de segunda-feira, às 7h30 da manhã, vai entender o que eu estou falando. Vai conhecer o nosso irmão Paulinho, aquele que lá nas décadas 70, 80, 90, acompanhou várias gerações, filho dos filhos, os bisnetos de nossos irmãos que congregavam no Jardim Paulista, e Deus usava e usa até hoje, mas naquela época com mais eloquência, né? O servo de Deus, nosso irmão Paulinho. Baixada Santista era falada. Tem um homem em São Paulo que Deus usa muito. Depois surgiu outros, Vila Ré, Jardim Transilvânia, e aí foi indo, né, os irmãos. E o irmão Paulinho, ele foi de um certo momento, não idolatrado, mas as pessoas, os irmãos, eles iam porque eles queriam ouvir Deus falando claramente com suas almas. Gostariam de avivamento, né? Tanto que, se foi idolatrado por alguém, ele não deixou crescer, né? Subir a cabeça. Ele soube administrar, porque quando a idolatria vem demais, o homem às vezes, né, por orgulho, o homem até às vezes se deixa levar, né, irmãos? E quando vê, já não está mais pregando o que Deus mandou, e sim o que o povo pede. Mas o nosso irmão Paulinho foi diferente, e eu tenho um comunicado dele aqui, um acerto de palavra, que ele pregou numa palavra dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. A crítica veio, irmão, sem nenhuma consideração, sem nenhum respeito com o servo de Deus, porque com certeza esses críticos, eles congregaram, eles foram no Jardim Paulista. A adolescência deles, eles passaram dentro da igreja. Hoje eles estão fora, estão criticando, correto, irmãos? Que qualquer palavra que eles vão, irmãos, eles fazem o papel mesmo do inimigo. O inimigo pega o crente no erro, nas palavras que às vezes nós soltamos. Como o servo de Deus disse, e vai dizer aqui nesse vídeo, ninguém é perfeito, todo mundo erra, né, irmãos? Todo mundo erra. Mas, como eu digo aqui no canal, eu sei que quando nós vamos na congregação, Irmandade do Brasil e Mundo, quando nós vamos na congregação, nós não pegamos a pregação sobre o estudo. Nós já pegamos ela quando sai do culto, quando sai do púlpito, melhor dizendo, ela já entra direto do nosso coração, a palavra convertida para cada problema que está ali. Eu não vou comer a palavra do meu irmão se ele está pedindo misericórdia por uma enfermidade, por algo que está acontecendo na vida dele. Eu não vou pegar a palavra para uma irmã que está em depressão. Eu vou pegar a palavra em que eu converso com Deus, nós conversamos, né? E Deus nos responde. Então eu vou precisar da nossa querida Irmandade aqui nesse vídeo. E, irmãos, vamos comentar, encher de joinha esse vídeo, irmão, para que esse vídeo vá para o Brasil e mundo inteiro. O nosso irmão Paulinho precisa das nossas considerações. É um caro servo de Deus, um amor de pessoa,
né? Ele é do Jardim Paulista e Deus usa ele até hoje, e a Irmandade tem um amor imenso pelo nosso irmão Paulinho. Vamos chamar de querido irmão Paulinho. Vou colocar aqui o áudio dele para vocês entenderem o que aconteceu. Olha só. Sobre uns acontecimentos que aconteceu com a minha pessoa. Eu fui acusado pela internet. Eu não vejo internet. Não vejo essas coisas também que publicam falando mal da obra de Deus, dos servos de Deus. Mas eu, como me acusaram, eu me propus saber o que estava acontecendo e como é que é esse negócio, que eu ignorei até agora. E me propus saber o que falam de mim e dos outros servos também, de Deus. E confesso que proponho a me corrigir no que erro. Ninguém é perfeito. Só Jesus Cristo, se vocês lerem a Bíblia, que não errou. Eu também erro. Então confesso que estou disposto a me corrigir e pedir perdão no que erro. Eu descobri que eles me julgaram por um trecho da palavra que Deus me deu e me condenaram que, na verdade, até a lei dos homens condena essa maneira de julgar uma pregação, um discurso, uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, de crítica. Até a lei dos homens condena. Esta maneira de julgar sem o contexto, vocês sabem o que é contexto? Contexto é o começo e o final do assunto que se fala, da palavra que se prega. É o início e o fim, não é? O advogado sabe. E diz aqui, condenado sem contexto. Porque um texto, que é um pedaço do assunto, da palavra, pode ser mal interpretado. O contexto é o assunto de toda a palavra, não só um pedaço. O conteúdo da palavra que Deus me deu justifica o texto que me condenaram. Vocês estão entendendo? O que eu falei, Jesus, Jesus, tanto Jesus. Falam Jesus aqui, Jesus lá, culto de Jesus. E foi na época da pandemia que todo mundo estava fazendo culto online. E também hinos avulsos e tantas coisas nas praças agora. E o Senhor diz, não invocais o meu nome em vão. E Jesus Cristo mesmo disse, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos cura.
E o Senhor vai falar, não vos conheço praticadores de iniquidades. Então, e outros falaram mais também. O Senhor condenou também. Então, no contexto, só me deu de dizer que não era só falar Jesus Cristo pela carne no pecado. É para falar de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, com a boca santificada e purificada. E não só pelas palavras com a boca, mas com as obras, com as intenções, com as obras, com os pensamentos e com o testemunho de santidade, que também glorifica a Deus muitas vezes mais pela boca. Então, irmãos, que eu escrevi aqui muito pequeno, mal interpretado. Contexto é um assunto para toda a palavra, não só um pedaço. O conteúdo da palavra que Deus me deu justifica o texto que me condenaram. Entendeu? Então eu não errei. A palavra justificou. Tinha um motivo de dizer. E esse motivo quem deu foi Jesus Cristo. Certo? Então eu não errei nessa pregação. Então eu fiz uma análise do que eu vi do meu pensamento. E escrevo aqui. Vi que muitos estão deixando de ouvir palavras de servos de Deus, que são aprovados por Deus, que têm históricos de fidelidade, de testemunho, de idoneidade, de santidade, de idade no ministério, de perseverança, em que são verdadeiros apóstolos, não vou tirar o apóstolo, que são verdadeiros profetas, e que a palavra de Deus se cumpriu e se cumpre, se cumprirão, para ouvir essas pessoas. Deixam de ouvir servos de Deus, que têm testemunho de 40, 50, 60 anos, para ouvir essas pessoas. Tem cabimento isso? Eu escrevi assim, que são aprovados por Deus, que têm históricos de fidelidade, para ouvir quem estiveram no nosso meio, mas nunca compreenderam a graça de Deus. Não estou falando mal deles. Não compreenderam a graça de Deus. Não sentiram o que nós sentimos. A graça é espírito, é vida. Não é só leitura, só Bíblia. A Bíblia é a instrução, é o marco, que não podemos mudar. É o lema, o recurso, o guia, para não sairmos fora, irmos longe pelos nossos pensamentos. Mas dentro da Bíblia, na congregação cristã Senhor, das profecias, que é o ensinamento, o conhecimento de Deus, em todo o nosso andar pela face da terra, nos corrigindo, nos incentivando, profetizando a nossa causa, nosso erro e o nosso acerto. Quando o Senhor corrige, acrescenta em nós a fé. E dizemos, Deus está me vendo. Não é assim? Vi que contam casos absurdos. Casos que aconteceram no passado, que eu estive presente. Eu participei. Eu estava na reunião.
eu estive presente na ocasião dos julgamentos, e não confere com a verdade dos fatos que eles estão falando. Em muitos casos dei meu parecer também, coisas que não aconteceram como eles falam. Não é verdade. Eu estive presente. A obra tem 110 anos agora. Quando o senhor me chamou, ela tinha 40 anos. Era nova. Eu participava das reuniões dos mais velhos. Não tem nada a verdade. O que me indigna é o povo acreditar e acessar essas coisas. Um povo que devia ser poderoso na sua convicção, na sua fé, no seu conhecimento, mesmo se um anjo de luz, está escrito, vier dizer do outro evangelho, expulsa. Então, passado que eu estive presente na ocasião dos julgamentos, ele não confere com a verdade dos fatos que muitos deles estão contando. Dei meu parecer. Eles estão se tornando juízes no lugar de Deus, é a minha opinião. Eles estão se tornando juízes no lugar de Deus. Eles querem julgar o que eu vou comer. Eles querem escolher a comida que eu vou comer. Eu ponho a comida no meu prato, ele vem dizer que isso faz mal, aquilo está errado. Eu escolhi. É meu gosto, é meu sabor, é minha vontade, é o meu apetite. Sou eu que vou comer. Quer explicar a palavra para mim? Se a palavra de pessoal interpretação, eu quero que fique gravado isso aí e que notifiquem isso aí, sim. Passem isso aí para o povo. A nossa fé, o nosso cuidado, o nosso zelo, antigamente era esse. Você vai congregar, não comeu a palavra, fica quieto. O teu irmão comeu, fez bem para ele, dá um glória a Deus. Não envenena a comida do seu irmão. Mas hoje estão envenenando a nossa comida. Ela não sai envenenada do púlpito, eles que estão envenenando as comidas. Então me admira muito, irmão. Me entristece muito o povo ficar vendo essas coisas. Eu acho uma falta de personalidade, de conhecimento e de saber em quem nós cremos. Então eu vou ler de novo. Isso já virou profissão. Isso já virou profissão, irmãos. Falar mal da congregação. Virou profissão. Vocês sabem disso. Isso já virou profissão. Estão ganhando dinheiro com suas murmurações. Mas os servos que pregam Jesus Cristo estão ganhando, não é ouro nem prata, estamos ganhando a vida eterna. É isso que eu queria falar para o povo de Deus. Vocês endossam isso aqui?
Quero ver o amém de vocês. Vocês endossam isso aqui. Tá bom. É a pura verdade. Quer dizer o que eu tenho que comer? Senhor, põe a comida no prato. Vem um aí dizer, isso aqui está envenenado, isto aqui não quer, isto faz mal para isto aqui não está para... Aí, cuidem da vida deles. Deixe nós cuidar da nossa. Deixe o Senhor cuidar da nossa. Deus seja louvado. Irmãos, eu coloquei na íntegra para não, para as pessoas entenderem. Esse é um comunicado que o nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista, Paulo Plácido Rodrigues, mandou para toda a nossa querida Irmandade do mundo e mandou para toda a nossa querida Irmandade do Brasil. Estão envenenando a nossa comida. Que comida é esta? Comida espiritual. Irmão, por mais que você ache algum defeito, algum irmão com algum defeito, que nós não somos perfeitos, nós estamos lutando para a perfeição. O motivo de nós ir na igreja todo dia é que nós queremos pelo menos deixar de errar muito, né, irmãos? E quem vai nos limpar aos poucos só tem um, é Deus. Quem vai cuidar de você e da sua família e dos seus entes queridos é Deus, irmãos, é Deus, né, irmãos? Então, irmãos, estão envenenando, estão colocando um grupo de pessoas que, irmãos, não é nem um grãozinho de areia da população que é a congregação que está no Brasil, as almas testemunhadas, e ainda tem os apreciadores da obra de Deus, que são esses que não são crentes e às vezes até defendem a congregação até na internet. Irmãos, o servo de Deus foi aí colocado, uma fala dele, buscaram lá da pandemia, aonde ele falava só Jesus, só Jesus, só Jesus, e pegaram em um contexto, colocaram em outro, para criar um pretexto. Eles abordaram em outro contexto, né? Tiraram do contexto original, né? Para falar que a igreja nega o nome de Jesus, que a igreja diz, não é só Jesus, não é só Jesus, mas que o servo de Deus está explicando aí, está bem explicado. Correto, irmãos? Ele quis se referir na época da pandemia e para aqueles que estão invocando o nome do Senhor Jesus em vão. É aquilo que a gente sempre fala aqui, queridos. Muitos aí na internet que são contra a congregação, muitos que, né, falam mal da Irmandade, falam mal de nós, chamam nós de CCBista, quando falam, mas a CCB não quer da CCB, mas eles falam num tom diferenciando, um tom de ódio. E muitos sendo da congregação, irmãos, ainda apoiam esse povo, ainda vão ver o conteúdo deste povo. Deixam de comer uma comida espiritual de um irmão veterano, de um irmão que está décadas e décadas aí, e de respeito, irmão, o irmão espiritual, e de respeito como o nosso irmão Paulinho e os demais anciãos. Irmãos, este comunicado do irmão Paulinho não quer só se referir a ele, queremos referir a todos os anciãos do Brás, todos de cada localidade, ancião de cada estado que tem seus anciãos mais antigos. Irmãos, a obra de Deus no Brasil, irmãos, vai ter que ter aí, irmãos, uma perseverança, irmãos, mas é da nossa querida Irmandade, é de nós ajudar os servos de Deus, porque dentro da igreja, né, nós estamos ali, mas fora da igreja, na internet, nós temos que ajudar. Mas como ajudar? Deixar de ver essas pessoas falando este tipo de coisa, irmãos. Porque, irmãos, mas irmão Paulo, o servo de Deus ele falou que estão ganhando dinheiro, né, estão sendo monetizados falando mal, e os pró-CCB, é o que eles vão falar aí.
Só que, irmão, uma coisa é nós levar um conteúdo que agrade o povo, um conteúdo de grande serventia. Nenhuma igreja, vamos colocar todas, nenhuma igreja é ruim para a fé das pessoas. Não vai prejudicar ninguém. Prejudicial. Nenhuma igreja é prejudicial para ninguém. Se vai buscar renovar a fé e ter um encontro com Deus, igrejas que adoram a Cristo Jesus. Falaram coisas erradas, pegaram o irmão aí e inventaram. O irmão Paulinho ainda disse, esses mesmos que faz isso hoje, lá, porque o irmão Paulinho é um irmão veterano, um irmão que estava nas reuniões antigas aí. O irmão Paulinho diz com a própria boca que não tem nada a ver o que eles falam hoje aqui, irmãos. Que é totalmente diferente, eles distorceram. Isso daí, irmão, é um motivo de vingança, que além daqueles que saíram da congregação, tem aqueles que são pastores de outras igrejas que acham, né, a oportunidade. Eles veem aí, irmão, eles estão vendo o culto online da congregação, que é o maior culto online evangélico no país e no mundo. A gente não vê nenhum culto online bater o recorde de pessoas ouvindo a palavra de Deus do que a congregação que está no Brasil, irmãos. Põe um outro, tirando o futebol, né? Que futebol aí bate mesmo, que futebol, né? Tem muita gente. Mas eu digo em termos de religião, de palavra de Deus, nenhuma igreja tem a quantidade, nem a Assembleia de Deus, nem ninguém, irmão, porque a Assembleia de Deus ela tem mais membros do que a congregação, mas nem ela tem esse número de pessoas ouvindo, né, pela internet, que parece que eles não colocam na internet. O negócio deles é ao vivo mesmo, né? Não sei o porquê, né, irmãos? Mas, irmãos, então eles vêm atacar e atacando o servo de Deus, não respeitando a idade, que a gente pode muito bem confrontar uma pessoa, a ideia de pessoa, sem chamar a pessoa de mentirosa, faltando com respeito, faltando com desdeixo, falando que é um lixo, que é isso, que é aquilo, que é isso. Eles propagam ódio, irmãos, e eles estão interferindo na sua comida espiritual. Irmão, por mais, como eu já disse, que você não concorde com nada, com algumas coisas que acontecem, sabemos que são fracos, eles estão querendo administrar o que você vai comer. É o que eles falaram no canal deles, é o que você tem que comer. Então, se você não tiver opinião própria, se você não tiver necessidade espiritual, então você vai comer o que eles põem na mesa. Porque quando eles falam em estudo bíblico, é isso que estão querendo fazer com o evangelho. E um grupo de homens comedores de arroz e feijão, eles querem estudar uma parte da Bíblia para você comer o que eles estudaram. Vocês estão entendendo? Não estamos falando de estudar a Bíblia, que é maravilhosamente gostoso estudar a Bíblia. É gostoso você entender a palavra de Deus. É gostoso você estar conectado com Deus. Uma vez que você estuda a Bíblia, que você sabe da palavra de Deus, você vai estar fundamentado nos preceitos, nos bons costumes, vai estar fundamentado aí em receber também a presença de Deus e falar com Deus, né, irmãos? Mas eles usam a Bíblia, todos os críticos da congregação, irmãos. Não existe crítico que não usa a Bíblia contra o Evangelho. Este Evangelho que eles falam, que eles mentem para você, que conheceu o verdadeiro Evangelho, é tudo mentira. É tudo mentira. É um Evangelho que eles inventaram, cheio de ódio, cheio de confusão. Isso mesmo, cheio de confusão. É um evangelho, sabe? Teve um crítico aí que estava fazendo uma live e de repente alguém entrou no canal dele e sendo da congregação falando contra ele. E ele então falou palavras horríveis, palavras de baixo calão, né? E falou para a pessoa subir, que ele queria confrontar a pessoa com o evangelho, com a Bíblia, né? Usando a Bíblia para o ódio. Conclusão, final da live, quem era a pessoa? Era a própria mulher dele que estava fazendo um teste.
se passando por CCBano. Então, a maioria deles entram na própria live sendo CCBano. Eles são atores e atores do mal. Eles entram se fazendo de CCBano para que as pessoas que estão assistindo no palco vejam que alguém da congregação entrou ali e estava prejudicando a obra de Deus. E ele chega para aquela pessoa e fala: você está afundando a sua denominação. Mas na realidade aquela pessoa não é da congregação. São eles próprios que fazem esse papel de ator. Vocês estão entendendo como são a jogada deles? Então tome bem cuidado. Porque os pró-CCB, nós só fazemos o que o YouTube nos dá direito. O YouTube paga uma plataforma, bilhões e bilhões, para ter uma plataforma para ter vídeos mundialmente, né? E eles te dão a porcentagem, mas te falam: você tem que fazer parceria. Senão os seus vídeos não vai sair de 10% ou de 1%. Nós não vamos indicar. Então você faz a parceria. E quando você faz a parceria, eles vão ver o seu conteúdo. Se for um conteúdo que põe ódio no ar, põe briga, porque, irmãos, a comunidade do YouTube, eles querem aprender. Eles querem se alegrar. É uma comunidade em que não fere os princípios, né, da população. Então, já a crítica faz isso, eles ferem. Só que o YouTube não entende isso como ferir. O YouTube entende isso deles como dando uma opinião. Só que, na realidade, a opinião dele tem por trás dessa opinião um pouquinho de ódio. Um pouquinho que eles até falam para a pessoa: leia a Bíblia, vai para a igreja. Chegando lá, se não for conforme o que você leu, vá lá e questione. Então, quando eles falam isso, estou dizendo para você, irmã, não converse mais com Deus. Leia a Bíblia e você mesmo vai refutar. Pelo seu conhecimento, pelo que você estudou. Só que nós na congregação não é pelo que estudamos, é pela necessidade espiritual. Há muitas mentes que entram dentro da congregação, cada uma mente pensando coisa diferente. Aqueles que estão pensando em servir a Deus, aqueles que estão pensando em sentir a presença de Deus. Tem uns que estão pensando em prosperidade nesta vida, não entenderam ainda. Vamos orar, irmão, para que Deus abra a mente de todos os críticos que falarem contra a congregação. Coitados, eles não sabem o que é evangelho, eles ainda não foram convertidos em Cristo Jesus. Não vou falar nem convertido na igreja, que a igreja nós usamos para adorar este Deus maravilhoso. Eles não foram convertidos em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comente, vamos fazer este vídeo aí, irmãos, ter bastante like, tá bom? Deus abençoe.